O canal Aqui Tem História apresenta a imigração pomerana no Espírito Santo. Em 1856, a primeira leva de pomeranos chega ao estado do Espírito Santo, fugidos da perseguição que sofriam do regime czarista russo. Para entender por que isso aconteceu, iremos aos fatos. A Pomerânia não existe mais no mapa da Europa. Foi uma região localizada ao norte da Polônia e da Alemanha, na costa sul do Mar Báltico. Pertencia ao Sacro Império Romano-Germânico até o começo do século XIX, tornando-se posteriormente parte da Prússia, e após a Segunda Guerra Mundial, foi dividida entre a Polônia e a Alemanha. A Pomerânia, assim como outras regiões alemãs, foi fortemente afetada pela Reforma Protestante e a região tornou-se predominantemente luterana. A Guerra dos 30 Anos teve consequências nefastas na Pomerânia, pois cerca de 30% da população morreu em combate. No século XIX, o regime czarista que ocupava a Prússia, na tentativa de russificar à força os poloneses e os demais povos que estavam no território, forçou a imigração de centenas de milhares de pomeranos. Alguns se refugiaram na Alemanha e muitos procuraram outros países. A instabilidade social gerada pela invasão da Prússia impulsionou os pomeranos a imigrarem para o Brasil, com destaque ao Espírito Santo. Atraídos com a tradicional promessa por parte do governo imperial de se tornarem proprietários agrícolas, os pomeranos partem em direção ao Espírito Santo, um grupo formado por 27 famílias, em um total de 117 passageiros. Eles eram agricultores que partiram de Hamburgo, na Alemanha, no navio Eleonor, em abril de 1856. O transatlântico entrou no porto do Rio de Janeiro após 2 meses de viagem. Lá estava sediada a central de colonização, responsável pelos contratos e transportes. Após essa breve escala na capital do Império, seguiram viagem no barco São Mateus, e chegaram a Vitória no dia 28 de junho. No início de 1857, chegaram mais 222 imigrantes. Uma parte dos imigrantes se estabeleceu em um povoado denominado Cachoeira de Santa Leopoldina. O povoado foi o que mais se desenvolveu. Em março de 1867, a sede foi transferida para a colônia de Santa Leopoldina. A colônia tinha terras elevadas e férteis e pouca distância da capital da província do Espírito Santo, com a qual se comunicava pelo rio Santa Maria da Vitória. À margem do rio Tambuí foi fundada uma povoação, que recebeu o nome de Santa Teresa, atualmente sede do município do mesmo nome. Alguns anos depois, parte desses imigrantes se dirigiram para a região de Santa Maria de Jetibá. A adaptação desses imigrantes não foi muito fácil. Tentaram implantar as culturas de seus países de origem como o trigo e não foram bem-sucedidos. Durante a Segunda Guerra, os pomeranos foram confundidos com os adeptos do governo alemão e foram duramente discriminados. Em Vila Pavão, suas propriedades foram invadidas, livros e documentos foram destruídos e as mulheres sofreram abusos. Os agressores eram conhecidos como bate-paus, uma espécie de milícia formada por civis e militares. Era impossível falar pomerano sem ser confundido com os admiradores do líder alemão. As perseguições e humilhações públicas por ocasião da Segunda Guerra Mundial às comunidades pomeranas eram constantes. Foram forçadas a entregar seus livros para incineração e adotar o uso obrigatório da língua portuguesa nas escolas. Foi um período turbulento para este povo sofrido, mas guerreiro. A imigração pomerana foi imprescindível para o progresso do Espírito Santo. Hoje no estado está a maior colônia pomerana do mundo. São cerca de 140 mil pessoas. Viva a resistência do povo pomerano! O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards no final do vídeo. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.